A paz do Senhor, irmãs, irmãos, bom dia. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e maravilhosa. Hoje vamos falar em 2 Samuel 17, de 1 ao 14. Depois vamos terminar com Provérbio 4, 23 e 24, onde o tema é vigia com conselhos ou conversas maldosas. Né? A gente vai ver aqui conselhos terríveis e conselhos direcionados por Deus. Como também, às vezes, a gente vê pessoas falando de pessoas que nem conhece, né? Porque terceiro falou dela ou dele. Isso é muito perigoso. A gente tem que estar conversando coisas boas, coisas bacanas, coisas do dia a dia, e não perder tempo com a vida de ninguém. Eu não gosto disso. Se começar a me observar, vai ver que eu não gosto disso. Eu sou de rir, de brincar. Se quer falar de moda, eu não entendo de moda, mas eu gosto de falar de moda. Eu gosto de falar assim, de reportagem que me chamou a atenção. Eu gosto muito de assistir programas que mulheres dirigem, programas que falam de tudo. Coisas saudáveis e inteligentes, né? Eu gosto de aprender com repórteres. Agora ficar de tititi, falando da vida de A, de X, de Y, não dá para mim. Né? Não dá. Aí, não, falar de Beth sem conhecer Beth não é bom, né? Nem eu falar de você se eu mal lhe conheço. Então vamos falar da palavra de Deus, que é maravilhosa. Vamos ter assuntos bons, porque você vai ver aqui conselhos desagradáveis, palavras maldosas. Isso não é bom, isso não agrada a Deus. E a gente vê aqui consequência o tempo todo, quando as pessoas armam, maquinam, julgam os outros, né? Isso é um perigo. Por isso que eu vou ter o tema, vigiai com conselhos de Deus, ou conversas maldosas. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. 2 Samuel 17, 1 ao 14. Depois Aitofel disse a Absalão, deixa-me escolher 2.000 homens e eu sairei esta noite para perseguir Davi. Coisa triste, né? Aitofel, conselheiro de Absalão agora, e era conselheiro de Davi. As pessoas sem caráter, ela tem uma facilidade muito grande de mudar de lado, né? Ou de falar de coisas que não sabe. Isso é muito perigoso. Eu o atacarei enquanto ele está cansado e desanimado. Ele ficará com medo. Todos os seus homens fugirão. Então matarei somente o rei. Veja o conselho desagradável. Agora, o que me chama a atenção dele, ele deu um conselho inteligente, mas ele não era homem de guerra. Porque o homem de guerra era Davi, ele era conselheiro, né? Trarei de volta todos os homens dele para o Senhor, como uma esposa que volta para o seu marido. E já que o Senhor quer matar somente um homem, o resto do povo será deixado em paz. Só que esse homem queria matar só um homem que era seu pai, para poder descansar no trono e ficar como rei. Mas quando Deus não tem aquilo com a gente não descansa. Principalmente quando é em cima da vida de alguém. Em cima de alguém que Deus escolheu, que colocou. Não adianta, porque não dá certo. Tudo que começa errado, termina errado. Não é verdade? Absalão achou que esse conselho era bom e todos os líderes de Israel também acharam. Aí Absalão disse, chama agora Uzai e vamos ouvir o que ele tem a dizer. Só que Uzai ali era por Davi. E Uzai ali estava direcionado por Deus. Quando Uzai chegou, Absalão disse, o conselho que Aitofel nos deu é este. Devemos segui-lo? Se não, diga você o que devemos fazer. Uzai respondeu, desta vez o conselho de Aitofel não é bom. Ele já foi com muita prudência, né? O Senhor sabe que o seu pai Davi e os seus homens são lutadores valentes, e que eles estão furiosos como uma ursa de floresta. De quem roubará os filhotes? O seu pai é um soldado experiente e durante a noite ele não fica com os seus soldados. Ele estava dando um conselho coerente, inteligente e que realmente Davi era um homem de guerra. Agora mesmo ele deve estar escondido numa caverna ou em algum outro lugar. Logo que Davi atacar os seus soldados, todos os que ouvirem falar a respeito disso dirão
que os soldados de Absalão foram derrotados. Ele estava dando um conselho direcionado por Deus, porque ele era do lado de Davi, e ao mesmo tempo ele estava usando a vaidade de Absalão. Porque Absalão não queria nada que fosse para destruir ele, para as percas dele. Então Uzai teve conselhos mostrando a ele que ele ia perder. A pessoa soberba, ela só quer coisas boas e que eleve o seu eu, não é verdade? Então, até os soldados mais corajosos, mesmo aqueles que são ferozes como leões, ficarão com medo, pois todos Israel sabem que o seu pai é um grande soldado e que os homens que estão com ele são lutadores valentes. Para dar conselho tem que saber, não é verdade? O meu conselho é que o Senhor reúna de uma ponta a outra do país todos os israelitas, tantos quantos são os grãos de areia da praia, do mar, e que o Senhor mesmo os guie na batalha. É claro que Absalão ia perder para Davi, porque quem guiava os homens de guerra era Davi. Quem tinha matado na direção de Deus Golias, urso, era Davi. Absalão era vaidoso, Absalão sabia era fazer fofoca e armar situações como ele fez para tirar o pai do palácio. Absalão era tão covarde que ele que mandou seus funcionários matar o irmão dele. Depois ele mesmo mandou os seus funcionários queimar a terra, o sítio do general Joabe. Quer dizer, ele não era homem de guerra, ele era covarde. O covarde ele não faz, ele manda. Onde quer que Davi estiver, nós o encontraremos antes mesmo que ele saiba o que está acontecendo. Assim, nem ele, nem nenhum dos seus homens escaparão. Muito bom, né? O ego de Absalão, um conselho tão bem elaborado desse. Se ele fugir para dentro de alguma cidade construída no muro, todos os nossos povos trará corda, arrasará a cidade e não deixará nenhuma pedra lá em cima. Aí Absalão e todos os israelitas disseram: o conselho de Uzai é melhor do que o de Aitofel. O Senhor Deus, agora veja a posição de Deus. O Senhor Deus havia resolvido que os homens, os bons conselhos de Aitofel não seria seguido. Quando Deus quer, Deus inverte tudo. Para que assim o castigo do Senhor caísse sobre Absalão. Porque quem faz suas covas nela cai, né? E Absalão ali maquinou contra o escolhido de Deus. E quem faz isso não termina bem. Para terminar, aqui em Provérbios 4, 23 e 24. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nossos pensamentos têm que ser bons. A nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Se ele for bons, a gente tem futuro. Se ele for ruins, a gente também vai fazer coisas ruins e vai ter consequência, como era o caso de Absalão. Aí o 24. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Era o caso daqueles homens que estavam com Absalão. Mentiras, conversas, palavras perversas para destruir o ungido de Deus. Isso não dá certo. Por isso que eu coloquei o tema: vigia com conselhos ou conversas perversas. Vamos ter cuidado com o que a gente fala, principalmente daquilo que a gente não estava presente, que não sabe. Amém? Amanhã continuaremos. A paz do Senhor, fiquem todos com Deus e até amanhã.